Fala, galera do Mar Brasil, Thiago Portugal aqui com vocês. Vamos para mais uma edição do nosso Mar Brasil News, edição número 145. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Mar Brasil News é o seu compiladinho de notícias, é o local ali para você saber tudo o que aconteceu na semana do nosso time do coração, Denver Broncos. A gente pensava, né, que iria ter uma semana tranquila, afinal de contas, não estamos, infelizmente, brigando por mais nada, né? Já estamos eliminados, a temporada acabou para a gente, mas essa semana tivemos notícias coletivas, né? George Paton, Sean Payton, Greg Penner, né? E várias informações, várias coisas legais para trazer para vocês. Então fiquem até o final do vídeo. Como eu sempre falo ali, ó, pega ali o seu petisco, a sua cervejinha, a sua água, o seu refrigerante, senta na frente da televisão aqui, porque tem muita coisa legal para a gente trazer para vocês. Lembrar a vocês o que eu sempre peço, para vocês deixarem um like no vídeo. Se vocês deixam um like no vídeo, o YouTube entende que o vídeo é bom, né? Compartilha e recomenda, né, para mais pessoas. Se possível, se inscreva no nosso canal. Nosso canal, como vocês sabem, tem bastante material, não só durante a temporada regular, mas durante todo o ano, na verdade, toda a off-season, toda a temporada. Então, a gente está sempre trazendo conteúdos para vocês e podem ficar tranquilos que terá muito conteúdo legal durante toda esta off-season, tá? Deixe seu comentário, é importante a gente estabelecer esse canal de comunicação para saber o que vocês estão achando do vídeo, achando do Mar Brasil, achando do Mar Brasil News, né? Então, estabeleçam esse diálogo conosco, né? E como eu sempre digo, além de seguir a gente nas nossas redes sociais, ali se inscrever no nosso canal, siga a gente no Twitter, ali o atual X, na verdade, Instagram, Facebook, Twitch, Spotify, e se possível, torne-se um apoiador, www.apoia.se/marrabrasil. O QR Code está aí na tela, né? E vocês, se puderem, torne-se um apoiador, vocês vão gostar bastante, vocês vão fazer parte do nosso grupo de WhatsApp exclusivo. A gente troca ideia bastante ali com os nossos apoiadores. Tem vários aí que assistem os nossos vídeos, que podem confirmar nos comentários, que é muito bacana a interação. Né? Então, a gente, quem conseguir contribuir com o Mar Brasil, continuar ajudando ali a gente a crescer, é sempre muito, muito bem-vindo. Né? E lembrar mais um recadinho que eu vou dar para vocês. Né? Já falamos na live, falei, se eu não me engano, no News da semana passada. Estaremos presentes no NFL em Brasa, tá? O evento da NFL, que acontecerá pela segunda vez aqui no Brasil, né, na cidade de São Paulo. Então, eu, o André e o Vitor já estamos... eu, o André e o Júlio já estamos confirmados ali no dia do Super Bowl, né? Estaremos ali o dia todo. Então, se algum de vocês for, deixa avisado aí pra gente, vamos se encontrar lá, trocar aquela ideia, pra gente falar do nosso Broncão. Beleza, galera? Sem mais delongas, vamos para a nossa semana, porque a semana, como eu falei para vocês, teve bastante coisa, teve bastante desdobramento. E vai começar, infelizmente, no domingo passado, onde, mais uma vez, perdemos para os Raiders. Perdemos por 27-14, jogo realizado em Las Vegas. E aí um dado muito triste, né? A gente não vence os Raiders desde que eles se mudaram para Las Vegas e não temos um recorde positivo, né? Acabamos a temporada com um recorde negativo mais uma vez. A última vez que a gente teve um recorde positivo foi com o Trevor Siemian lá em 2016. Mas, de qualquer forma, o recorde 8-9 ainda é o nosso melhor desde esse recorde positivo em 2016. Né? A gente progrediu, se você for ver, do ano passado para esse, são 3 vitórias a mais, né? Eu já acho uma evolução bem grande, né? Vamos ter a escolha número 12 no draft, se a gente não descer ou não subir, né? A gente comentou bastante sobre essa partida na nossa última live, que a gente realizou nesta segunda-feira. Então, se você não viu a live ainda, recomendo que você acabe de assistir esse vídeo e depois vai ver a live, porque a gente repercutiu bastante informações sobre esta última partida da temporada, que infelizmente culminou na nossa derrota, né? Após a partida, nosso treinador, o Sean Payton, falou com a mídia, né? O Sean Payton disse que acha que o time perdeu em várias áreas,
e que falou aos atletas após a derrota para eles lembrarem como isso os faz sentir. Disse que a derrota é decepcionante, mas não é desencorajador. Disse que está decepcionado a respeito da forma como a linha ofensiva dos Broncos jogou e disse que o Jerry Jeudy fez grandes jogadas e que você é o que o seu recorde demonstra, né? Mostrando claramente que estava bem chateado, bem decepcionado com o rendimento do time ao longo da temporada. Peyton disse que ninguém disse que seria fácil, né? E que achava que a defesa dos Broncos iria jogar melhor do que eles jogaram contra os Raiders. Disse que o Stidham ser titular não foi para dar só aquela olhada nele, né, para ver o que tem no jogador, mas sim que o movimento foi eles tentando vencer. E por fim, criticou o jogo corrido do time, dizendo que esperava honestamente que eles fossem melhores correndo com a bola. Após a partida também, alguns atletas falaram com a mídia. O Cushenberry disse que seria ótimo estar de volta com os Broncos na próxima temporada, né? Ele vai ser free agent, né? Nosso center. O Quinn Miners disse que a forma como terminou a temporada vai ser um combustível para a off-season dele e que os Broncos não foram consistentes o suficiente no ataque ou no time como um todo. Disse que essa temporada pode ser o começo de uma reviravolta para os Broncos. O Simmons disse que essa temporada pode ser o começo de uma reviravolta para os Broncos. O Stidham, após a partida, disse que todo mundo quer jogar, todo mundo quer estar em campo e que ele quer estar em campo cada snap no próximo ano, se possível. Apenas uns poucos comentários sobre essa entrevista, né? Acho que como eu vou reiterar aquilo que eu falei no News, acho que há 2 semanas atrás, ridículo, né? Você ir com o Stidham nesse jogo final contra os Raiders, né? Ele mostrou que ele realmente é um quarterback limitado, incapaz, incompetente, fraco, horrível, né? Quando a gente poderia, talvez, com o Russell Wilson, ter até vencido a partida, né? Então, eu achei um downgrade muito grande, né? Ao invés de você fazer um upgrade, você fez um downgrade. E o que mais irrita no Sean Payton, na verdade, as escolhas dele podem ser por N motivos, seja financeiros, seja para ele pegar e falar assim, eu quero dar uma olhada no jogador, mas o que irrita é ele falar que ele acha que o movimento foi feito pensando que era a melhor chance para vencer, que ele estava buscando vencer. Isso para mim não faz nenhum sentido. Ele poderia simplesmente ter falado, eu coloquei o Stidham porque eu quero ver o que ele tem para entregar. Vamos entrar na temporada de 2024, a gente tem contrato com ele, vamos ver o que ele tem para entregar. Simples, não ia mentir para a torcida. Agora, você achar que o Stidham te dá melhores condições de vencer uma partida do que o Russell Wilson, por mais birra que você tenha do Russell Wilson, é à beira da insanidade, é a loucura, né? Entendo aqueles que não gostam, que estão incomodados com o Russell Wilson, com o jeito que ele não está jogando, que não está performando nos termos do que ele recebe no contrato dele, mas pelo amor de Deus, é um downgrade assim enorme. Feito essa observação, né? Eu também não gostei nada da performance da linha ofensiva. Acho que foi o primeiro jogo ruim da linha ofensiva. Talvez a ausência do McClinch, né, meio que ferrou tudo, né? Mas vários jogadores jogaram mal. O Garrett Bowles mesmo jogou mal, né? O que eu também fiquei bastante decepcionado com a defesa. Acho que a defesa cedeu muito para o jogo terrestre, né? Mais uma vez, né? O nosso time, infelizmente, ele não consegue parar o jogo corrido na maioria das partidas, né? Então é complicado. Eu senti que a pressão não entrou, né? Eu senti dificuldade do pessoal de conseguir chegar no quarterback. O O'Connell lá, o Aidan O'Connell, ele teve muito tempo, várias e várias vezes para lançar as bolas. Então eu senti mais uma vez, assim como no jogo contra os Chargers, eu senti a pressão foi muito pouca para o O'Connell, né? Então eu acho que uma das coisas é que a gente não sabe como vai ser a nossa situação de cap, né? Provavelmente a gente vai estar numa situação bem delicada de cap. Se a gente teria condição de trazer aí um pass rusher top, né, na free agency, né, porque eu acho que precisava, seja aquele pass rusher lá, o Hunter dos Vikings, ou até mesmo o Chase Young, né, que
que foi trocada para os 49ers, mas não assinou uma extensão. Então, eu acho que o Broncos precisava de um pass rusher alfa, né? Um cara ali para chegar chegando mesmo. Porque a gente tem um bom grupo de pass rusher, mas eles são jogadores ali que não são os caras, né? Eles são bons para a rotação. Gosto muito do Browning, gosto muito do Jonathan Cooper, adoro o Bonito, né? Mas o Denver Broncos ele não consegue estabelecer efetivamente um jogo com uma pressão forte no quarterback, né? Você vê o Max Crosby mesmo. O Crosby acabou com a nossa OL, ele deu vários incômodos, estava toda hora no cangote do Stidham, né? Então é complicado quando você não tem essa figura. A gente se acostumou a ver durante muitos anos, né? O Von Miller fazendo isso. Algumas vezes vimos o Bradley Chubb, o problema é que também ele se lesionou bastante, mas depois não tivemos mais isso, né? Vivemos ali de flashes às vezes do Bonito, de flashes às vezes do Browning, de flashes às vezes do Cooper, mas uma consistência de um cara ali, um alfa mesmo, seja via draft ou free agency, seria interessante, né? A gente não sabe o que vão fazer, mas a gente tem, por exemplo, a posição 12, quem sabe, se eles não forem de quarterback, não seria interessante pegar uma posição premium, né, um edge. É uma observação que eu, Thiago, faço, né? Saíram ali os nossos oponentes, né, na temporada que vem. Enfrentaremos em casa o Cleveland Browns, novamente, né? O Pittsburgh Steelers, o Atlanta Falcons, o Carolina Panthers, o Indianapolis Colts e os 3 de divisão, né? O Chiefs, o Chargers e os Raiders. E fora de casa enfrentaremos Chiefs, Chargers, Raiders, que são os nossos rivais de divisão. E também o Baltimore Ravens, jogo dificílimo. Cincinnati Bengals, jogo dificílimo. O Tampa Bay Buccaneers, o New Orleans Saints, retorno de Sean Payton a New Orleans, vai ser bem interessante esse jogo. O Seattle Seahawks, né, não sabemos se o Russell Wilson ainda vai estar nos Broncos ou não. E os Jets, né, virou regra, todo ano a gente está jogando contra os Jets, né? E impressionante que nos últimos 2 anos, mesmo com o Zach Wilson, a gente perdeu os 2 anos para eles. Bizarro isso. E os 2 anos jogando em casa. Vamos ver agora fora, né? Uma tabelinha, vou dizer para vocês. Muitas pessoas acharam fácil, eu não acho não. Acho o Cleveland difícil, Steelers sempre complicado. Não sabemos como vai ficar a situação head coach, quarterback dos Falcons, podem melhorar. Os Panthers foram mal esse ano, mas também vão mudar de head coach. Os Colts são um time que vai ter o Richardson de volta, perigoso. O Chiefs nem preciso falar. O Chargers, se trouxer um head coach bom, pode complicar. Eu brinco sobre o Justin Herbert, eu acho que ele é sim superestimado, só que ele é um bom quarterback. Se colocar ele com o Bill Belichick, ele com um Harbaugh, acho que pode complicar bastante. Os Raiders têm sido a nossa pedra no sapato. Ravens não preciso nem dizer, né? O Lamar e o Harbaugh também são fantásticos. Os Bengals, porra, com o Joe Burrow, ganhar deles fora de casa, Joe Burrow, Jamar Chase, é quase impossível. O Buccaneers também a gente não sabe a situação, como vai ficar, se eles vão ficar com o Baker Mayfield ou não. É um jogo que eu vejo um pouco mais possível de ganhar, mas a gente, todas as vezes que a gente tem ido para a Flórida, temos nos dado mal, né? Flórida, na verdade, Costa Leste, tem sido complicado. O Saints é um time também bem estranho, não dá para saber. O Seahawks, é sempre difícil jogar com o Seahawks lá em Seattle. E os Jets, com o Aaron Rodgers, serão outro time, né? Então, eu não vejo uma tabela. Eu não consigo ainda fazer uma previsão de nada, porque tudo depende muito de quem vai ser o nosso quarterback, como vai estar o nosso roster, como vai estar o nosso time, né? Para a gente fazer qualquer previsibilidade. De imediato, assim, se a gente fosse olhar, dá para a gente ver o quê? Ganhar hoje, né? Vendo a situação dos times hoje, eu acho ganhável. Atlanta, Panthers, talvez Colts, Chargers, Raiders em casa, por exemplo. Esses 5 seriam, talvez daria para ganhar. Aí fora de casa, difícil, hein? Talvez um Bucks, Saints. É difícil a gente projetar qualquer coisa, porque
a gente não sabe como vai estar a nossa posição de quarterback, a gente não sabe como vai estar o roster, né? Então eu não acho essa tabela tão fácil igual muitas pessoas acharam, não. Eu acho complicadinho, principalmente jogos fora, né? Os 3 de divisão fora, né? Aí você tem Bengals, Ravens fora, Seattle fora, New York fora, New York Jets fora, complicado, complicadinho. Vamos ver, tá muito longe ainda, tem muita água para passar por debaixo desta ponte. E aí, né, o Zach Stevens reportou que na segunda-feira que os Broncos assinaram com 12 jogadores para contratos futuros. O Ben DiNucci, quarterback, wide receiver Philip Dorsett, wide receiver David Sills, running back Tyler Badge, defensive tackle Jordan Jackson, offensive tackle Will Sherman, offensive tackle Demontre Jacobs, safety Devon Key, linebacker Durell Nishami, outside linebacker Ronnie Perkins, defensive back Keydron Smith, defensive back Rizzy Taylor. E nesta segunda-feira, aliás, alguns atletas falaram com a mídia. O Greg Dulcich disse que seu posterior da coxa está ok, mas quando ele voltou, o seu pé inchou um pouco, o que impediu de voltar. Disse que seu plano nessa off-season é ficar saudável e permanecer saudável. Disse que ele tem muita confiança em suas habilidades, adicionando que ele só precisa permanecer em campo para mostrar isso. Exatamente, né? O Greg Dulcich precisa permanecer saudável em campo. Potencial ele tem, mas a questão que a gente sempre fala, disponibilidade é uma habilidade. O Caden Stearns disse que ele lidou com algumas lesões, mas ainda acha que seu corpo está, no geral, saudável, né? Disse que espera estar pronto para os OTAs, mas ainda não tem nenhuma certeza disso. O Stidham disse que está muito confiante que ele pode ser o cara para o time no próximo ano e que não tem dúvidas disso. Acho bonito a autoestima das pessoas. O McGlinchey sente que ele melhorou ao longo da temporada e que sua temporada foi de altos e baixos. Disse que essa temporada machucou tanto assim por causa das expectativas que eles tinham para eles mesmos. Disse que a coisa maior é manter a consistência durante toda a temporada. Pat Surtain disse que a situação de quarterback do Denver Broncos não está em sua cabeça nesta off-season e disse que durante a adversidade o Sean Payton sempre ficou calmo. Calmo, abre aspas, ano que vem será ainda melhor. O Pat Surtain acha que deu um passo adiante pessoalmente este ano e que o próximo passo é ganhar mais jogos. Disse que quer ter a mesma comissão, disse que ter a mesma comissão pelo segundo ano seguido ajudará os Broncos no próximo ano e que acredita que o Vance Joseph merece muito outra chance como head coach. O Zach Allen disse que acredita que os Broncos estão próximos, abre aspas. Quando nós fazemos isso corretamente, nós podemos derrotar qualquer um na liga. Apontou para os Broncos derrotando Bills, Chiefs e Browns este ano. Quando questionado sobre lidar com as especulações sobre seu futuro, seja uma extensão ou uma troca, a nossa adivinha, Jerry Jeudy, disse que não está nem aí, está pouco se né, para isso. Aí você vê a maturidade desse imbecil chamado Jerry Jeudy, né? O cara foi perguntado o que ele acha sobre as especulações do futuro dele, extensão, tudo. Tô nem aí, tô pouco me né, para isso. Concordo bastante com o Zach Allen, né? O time do Denver Broncos, se a gente pegar aquela sequência de 5 vitórias seguidas, cara, a gente derrotou 4 times que estão nos playoffs. Derrotamos Packers, derrotamos Bills, derrotamos Chiefs, derrotamos Browns. É bizarro. Só que o problema é que a gente perdeu de outros times muito ruins, né? Perdemos os Commanders, perdemos os Raiders 2 vezes, perdemos os Jets. Então é um time muito inconsistente, é o que a gente falou, cansou de falar ao longo de toda a temporada, é um time muito inconsistente, muita montanha-russa, né? Então a inconsistência do time, ela é geral. É um time que perdeu várias oportunidades ao longo de toda a temporada. Quando teve a faca e o queijo na mão, a gente teve a faca e o queijo na mão contra Houston, pegamos, derrubamos o prato. Tivemos a faca e o queijo na mão contra Detroit, derrubamos o prato. Faca e o queijo na mão contra os Patriots, enfiamos a faca no coração. Então, é um time muito inconsistente, mas eu sou um cara que sou realista, mas também sou muito otimista, e eu vejo um progresso enorme
de uma temporada para outra. A gente saltou 3 vitórias a mais na temporada anterior. A gente teve sim uma mudança de cultura. Vencemos Kansas City Chiefs, coisa que não vencemos há anos. A gente venceu Buffalo em Buffalo, que não vencemos um Monday Night há anos. Vencemos um jogo divisional fora de casa que não vencemos há anos. Agora, infelizmente, ainda fomos varridos mais um ano pelos Raiders. Temos que acabar com isso na próxima temporada. Mas eu vejo uma evolução muito grande e tudo é um processo. Eu sempre falo, a gente quer a pós-temporada, a gente quer tudo, mas a gente contratou um head coach para trazer essa mentalidade, essa mudança. Eu acho que ele está no caminho de direcionamento certo. Se eu concordo com a implosão que ele está próximo de fazer, que é com o corte do Russell Wilson, eu não concordo. Mas eu confio que ele entende muito mais de futebol americano do que eu. Então eu acho que ele sim não largaria o emprego que ele tinha no estúdio, tranquilo, sem pressão, com ar-condicionado, para simplesmente perder. Ele é um cara muito competitivo e eu acho que ele pode sim nos levar num curto, médio prazo para o caminho certo, né? Vamos torcer para o melhor. Gostei do que o Pat Surtain falou. O Pat Surtain também acredita que está no caminho certo. É muito legal essa informação de que o Sean Payton nunca deixou de estar calmo. É um cara muito experiente, né? O McGlinchey falou dessa questão de inconsistência, altos e baixos até dele mesmo, e realmente foi, né? Me preocupa muito essa questão do Caden Sterns, porque o Caden Sterns é um bom safety, só que, mais uma vez, disponibilidade é uma habilidade. Então, a gente precisa, talvez, contratar um safety na free agency ou draftar safety ao longo do próximo draft, ou ver nós draftamos, né, um safety, só que ele praticamente não entrou, que foi o J.L. Skinner, né? Ele não, quase todo jogo inativo. Vamos ver se colocam ele para jogar, para a gente ver se dá para contar com ele junto com o Justin Simmons, imaginando um cenário que o Justin Simmons não seja trocado, né? E agora, meus amigos, na terça-feira, tivemos ali uma entrevista de encerramento da temporada, Sean Payton, George Paton, Greg Penner. Achei muito boa, vou trazer para vocês os principais detalhes, depois a gente dá uma comentada sobre isso. Vamos lá. O Sean Payton disse que os Broncos não entraram em quaisquer discussões a respeito do futuro de jogadores ou de treinadores, né? Falou que a sua staff, eles não conversou ainda sobre manter ou trocar treinadores, então eles não entraram com essa discussão sobre nada. Disse que os Broncos, disse que o futuro do Russell Wilson ainda não foi decidido e que os dois se reuniram na segunda-feira por 30 minutos e que disse ao Wilson que não será um processo longo e demorado. Quando perguntado se é um cenário onde o Russell Wilson retorne como quarterback dos Broncos na próxima temporada, o Sean Payton disse que existe esse cenário, senão ele teria dado tchau para o Russ quando eles falaram na segunda-feira. Disse que a decisão final não foi tomada. Nosso head coach disse que a sua relação com o George Paton tem funcionado muito bem e que os Broncos poderiam ter facilmente conseguido mais uma ou duas vitórias, mas também poderiam ter perdido mais alguns jogos do que eles perderam nessa temporada. Ele disse que esperava que esse time dos Broncos fosse um time de playoffs e ainda acredita que esse time é um time de playoffs, portanto ele não está satisfeito com o recorde final 8-9. Abre aspas, estou decepcionado. Ele disse que a comissão nova e os Broncos começaram a fazer uma fundação, né? Eles começaram a estabelecer ali a fundação desse time, mas que ainda há muito trabalho a ser feito. Elogiou o grupo de propriedade, né, os donos dos Broncos, dizendo que eles têm sido fantásticos e que já pensou a respeito de como lidar com 4 a 5 jogos dos Broncos na temporada que vem, que vão ser na Costa Leste, né, já que a gente teve algumas dificuldades este ano com jogos na Costa Leste. Quando perguntado como avaliaria a si mesmo após este ano, o Payton disse que todos os treinadores, todos aqueles lá, são 8-9, ou seja, não foi bom o suficiente. Disse ainda que falou para o time na segunda-feira que a sua porta estaria sempre aberta na off-season para conversar sobre os rumores, né, o barulho que pode estar cercando o futuro de certos jogadores com o time. Disse que nesta off-season quer corrigir os seus olhos, né, a sua visão, no sentido de que muitas vezes ele fez coisa errada. Disse que chamou a jogada errada uma vez nessa temporada e foi desconcertante. Disse que ele e o ataque não capitalizaram na posição de campo o suficiente este ano e que não fomos bons o suficiente com os detalhes e que isso começa com os técnicos ensinarem de forma correta.
Por fim, quando perguntado sobre potenciais problemas com o cap no próximo ano, Peyton disse que esses são desafios todo ano. E também apontou que 3 dos 4 times que mais tinham dead cap este ano chegaram aos playoffs. Adicionou que não é garantia que o time vai ter problemas de cap. Depois, quem falou com a imprensa foi o nosso general manager, né? O George Paton, que muitas pessoas querem que seja mandado embora, muitas pessoas acham que já é um cara, um dead man walking, e eu acho que ele tem que permanecer, e ele vai permanecer, meus amigos. Nosso general manager George Paton falou com a mídia, disse que não iremos participar da primeira onda da free agency como nós fizemos no ano passado. Disse que você não pode fazer isso todo ano e que será importante acertar em outras contratações e escolhas do draft. Disse que o Sean Payton não foi parte das negociações com o Russell Wilson durante a bye week e quando questionado se o Russell Wilson foi ameaçado de ser colocado no banco, respondeu que o time fez uma tentativa em boa fé e iria deixar desta forma, né? Reiterou que falou com o agente do Russ em boa fé e para mudanças criativas em seu contrato. George Paton disse que seu papel de general manager não mudou muito com Sean Payton como head coach. Disse que as decisões são baseadas em colaboração e que a decisão final entre ele e Sean Payton ainda não ocorreu. Disse que eles não adicionariam um jogador que ele e Sean não concordassem. Nosso general manager ainda falou o seguinte sobre trabalhar com Sean Payton. Nós estamos alinhados sobre como nós queremos continuar a construir isso. Disse que tem tido bastante colaboração entre treinadores e scouts. Quando perguntado se a porta estava aberta para Russell Wilson voltar ao Broncos na próxima temporada, George Paton disse que sim. Paton ainda disse que Russ também está aberto a voltar aos Broncos na próxima temporada, está disposto, e fez uma avaliação da temporada de 2023. Abre aspas. Eu realmente acredito que fizemos muito progresso em várias áreas diferentes. Deu crédito ao Sean Payton e sua staff e aos jogadores pela reviravolta após o começo 1-5. Disse que há muito trabalho a fazer seguindo adiante. Quando perguntado sobre uma potencial extensão contratual ao Pat Surtain, disse que todos são grandes fãs de Pat Surtain e que eles querem que o Pat fique lá por muito tempo e que ele não comentaria especialmente sobre a possível extensão e que avaliariam Surtain juntamente com o time nas próximas semanas. George Paton disse que sente que Riley Moss e Alex Forsythe, né, Riley Moss cornerback, Alex Forsythe center, são titulares na NFL e que Drew Sanders tem um grande upside. 3 jogadores que foram selecionados nesse último draft. Diz que estão sempre procurando por profundidade jovem e que a profundidade para o seu time vem das rodadas de meio para o final. Diz que sente que sabe o que o Sean Payton quer em um quarterback e quando pressionado pela mídia se o Sean Payton sabia das negociações de contrato com o Russell Wilson no meio da temporada, o George Paton disse que o Sean Payton estava focado em se preparar para o jogo contra os Bills. E agora vamos trazer algumas palavras do nosso CEO, um dos donos do time, Greg Penner. O nosso CEO, Greg Penner, falou com a mídia e disse que acha que demos um grande passo adiante este ano e que está encorajado e deixou uma mensagem para a nossa torcida, né, para o Broncos Country. Nós somos tão impacientes quanto vocês para vencer. Penner disse que eles entendem o padrão de championship, né, de campeonato, de final, de estar disputando ali sempre nas cabeças, que existe lá em Denver, e que colocam notas a eles mesmos de acordo com o recorde de vitórias, e que eles não atingiram isso, não foram bem. Diz que ele, Sean Payton e George Paton trabalharam muito bem juntos, e que acredita que o George Paton ajudará os Broncos a construírem um time vencedor. Nosso CEO ainda elogiou o Sean Payton. Ele é focado em vencer e eu amo esta paixão. Penner disse que a decisão de colocar Russ no banco foi esportiva e não teve relação com o contrato, e disse que espera que os Broncos tenham mais vitórias do que teve este ano, no ano que vem. Quando perguntado sobre novos uniformes, disse que não havia nada para anunciar e que é um processo de vários anos. Diz que vai haver algumas coisas, mas não iria anunciar nada na terça-feira. Quando foi perguntado sobre o estádio, um novo estádio, respondeu que não tem nenhuma atualização e que eles ainda estavam continuando a avaliar opções.
e que, por fim, disse que estava muito encorajado com a cultura que o Sean Payton estava construído em Denver. Aí, na quarta-feira, o Pat Surtain foi escolhido para o All-Pro Team pelos atletas da NFL, né? Mais um prêmio para o Pat Surtain, que é simplesmente o melhor, ou o segundo, talvez, melhor corner da NFL. O cara é um monstro, né? E também uma notícia do Tom Pelissero, que a Kelly Klein, né, executiva dos Broncos, ali, que veio para os Broncos junto com o George Paton, foi entrevistada pelos Raiders para o cargo de General Manager. E hoje acabou de sair a lista, né, o time do All-Pro, votado pela mídia especializada. Bizarro que o Pat Surtain não foi colocado nem no first team, nem no second team, então ridículo. Os caras colocaram aquele corner de Dallas, que se você pegar os números dele com o número do Surtain, assim, em termos de jardas de recebidas, tudo é bizarro. O Surtain foi muito melhor. Os caras colocaram só Garner e não colocaram o Surtain, mas ok. O Marvin Mims foi para o second team, né, All Pro, e o Justin Simmons, mais uma vez, foi para o second team, All Pro. Dito tudo isso, vamos bater um papo sobre um pouquinho sobre essa coletiva, né? Vou tomar uma aguinha aqui. Eu, particularmente, gostei bastante da entrevista, né? O Sean Payton, eu achei ele muito sincero quando ele falou que ele mesmo se avalia como 8-9, que ele tem que corrigir a visão dele, tomou muitas decisões equivocadas, que não foi bom o suficiente na red zone, que o trabalho deles como treinadores também tem que melhorar, né? A decepção dele ficou bem clara. Achei legal a atitude dele falar que conversou com o Russell Wilson na segunda-feira, deixou possibilidade dele voltar em aberto, mas que não é uma decisão tomada. Deixou em aberto a questão até dos treinadores. Muita gente quer que o Vance Joseph ainda seja mandado embora. Eu sou a favor da continuidade, você manter uma comissão intacta para a próxima temporada, mas tudo pode acontecer. O George Paton, né, eu achei bem legal também a entrevista dele. Se você for ver, foi a primeira vez que efetivamente perguntaram para ele, mas o que aconteceu? Porque o agente do Russell Wilson falou uma coisa, o Russell Wilson falou outra, saiu várias coisas na mídia, e ele falou, ó, ligamos pro cara, tentamos conversar com a agente dele, em boa fé, né? São negociações difíceis, duras, mas tratamos sempre com boa fé, né? Não falou se teve ameaça ou não, mas falou assim, vou deixar como dessa forma, agimos com boa fé, para renegociar o contrato, para criar coisas criativas no contrato. Não deu certo, né? Deixou a possibilidade do Russell Wilson voltar ainda, e disse que ele quer voltar. É o que eu estava falando com os caras, o André, o Gustavo, o William. Eu acho assim, o Russell Wilson está no direito dele. O contrato foi assinado, o Denver Broncos deu o contrato e cagado ou não foi do Denver Broncos. Ele está no direito dele. Mas se ele quisesse tanto ser o quarterback do Broncos e voltar ao time, ele poderia, não vou dizer para você fazer pay cut, mas ele poderia, ó, eu abro mão disso aqui, jogo a cláusula para tal dia, eu quero ficar no time, tudo. Tudo é uma questão de saber negociar e saber compor. Aparentemente, o agente dele não quer abrir mão de nada, e aparentemente o Denver Broncos está numa posição assim, se você quiser voltar para o time, competir ano que vem, é nessas condições. Se você não quiser, eu vou te cortar em março e você vai seguir tua vida. É o que eu acho que está mais ou menos acontecendo. Achei muito interessante a forma como o Sean Payton falou do George Paton, que eles trabalham muito bem juntos, estão muito bem alinhados, e achei muito interessante o George Paton também falando do Sean Payton. Fico muito feliz que essa relação está boa. O George Paton falou da questão das escolhas, que a gente tem escolhas, temos 6 escolhas de draft, mas que a gente pode adquirir mais. Aí a questão é se vai ser trocado jogadores, se a gente vai descer no draft em algum momento. Então, acho muito interessante. Ele falou que é muito importante a gente acertar nas contratações e também nas escolhas de draft. Ele falou, não estaremos naquela primeira onda da free agency, né? Aquela onda que todo mundo dá um overpay, como a gente deu overpay no Ben Powers, overpay no Mike McGlinchey, né? Então, assim, a gente não vai estar nessa primeira, eu acho que a gente não vai estar nem na segunda e talvez nem na terceira onda, porque a gente vai estar numa situação de cap muito problemática, imaginando o Russell Wilson cortado, né? Mas é muito importante você acertar nas suas escolhas de draft. Do que mais se destaca do que o George Paton falou, além da questão do Russell Wilson, é ele falar com
com essas palavras, o Alex Forsythe para a gente é titular na NFL. O Riley Moss é titular para a gente na NFL. Isso mostra que eles acham que o Riley Moss é titular junto com o Pat Surtain, que o Alex Forsythe vai ser o nosso center titular. Isso quer dizer que o Cushenberry não será pago. Ele é um jogador que foi muito bem nesse ano de contrato dele, que ele está buscando o contrato. Teve várias inconsistências ao longo da sua carreira no Denver Broncos, então eu acho que ele pode sim dançar, não ter seu contrato renovado. Ainda mais o Denver Broncos uma situação de cap difícil. E a gente tem que botar em mente que no ano que vem, ou esse ano, vai ter que começar a trabalhar em extensões de Pat Surtain e Quinn Miners, e talvez Baron Brown. Então, assim, se a gente tem que escolher, vai renovar ou não vai renovar o Cushenberry? O Cushenberry não renovando, o Broncos provavelmente, a não ser que adicionasse um jogador muito bom, ele receberia uma escolha compensatória no ano seguinte, né? E se eles draftaram o Alex Forsythe e eles veem o Alex Forsythe como o center titular, eu acho que goodbye, Cushenberry, né? Adeus. Gostei da entrevista do Greg Penner também, muito direto. Falou novamente que as negociações ocorreram em boa fé, são negociações que são duras, são difíceis. Disse que a questão financeira não é o primordial para ele numa tomada de decisões, é importante, mas que ele está preocupado com a questão esportiva, quando foi perguntado sobre um eventual corte do Russell Wilson. Achei legal ele falando que ele, o Sean Payton e o George Paton trabalharam bem juntos, isso é muito importante, o triunvirato ali está trabalhando bem, está alinhado, e é isso que mais me deixou animado. Eu estou muito preocupado para a próxima temporada, como eu já externei para vocês nos últimos news, né? Principalmente essa questão do possível corte do Russell Wilson, porque a gente perde um norte, a gente não sabe o que vai ser do quarterback, o que vai ser do cap, se vão começar a trocar um monte de jogadores ou não. Mas eu fiquei muito feliz com essa entrevista, que eu vi que aparentemente Sean Payton, George Paton e Greg Penner estão alinhados. Eles não estão dando punch na temporada, eles vão tentar sim, principalmente o Sean Payton e George Paton, vencer. E o Greg Penner falou que ele espera mais vitórias na próxima temporada do que foi esse ano. Então, eu não vejo o Denver Broncos dando punch mais na temporada. Eu acho que o que vai acontecer é a gente vai se livrar de algumas casualidades de cap, talvez um Stidham, um DJ Jones, um Jerry Jeudy, mas eu acho que a base vai ficar. Eu não vejo o Denver Broncos trocando Pat Surtain, não vejo o Denver Broncos trocando Cortland Sutton mais, não vejo o Denver Broncos trocando Justin Simmons, e aí o Denver Broncos vai draftar jogadores e pegar uma ou outra peça. Provavelmente vai vir um quarterback bridge, seja ele um Jameis Winston, um Garoppolo, alguma porcaria vai vir, e eu vejo eles draftando algum quarterback, seja um J.J. McCarthy, Michael Penix Jr., Bo Nix, que o Gustavo tanto adora. Eu acho que algum quarterback vai acabar vindo nesse draft. Acho que combina com o Sean Payton, mas eu não vejo como acomodar, não sei que faça uma engenharia de cap muito louca um Kirk Cousins, né? Mas se desse eu não me traria, e ele poderia ficar uns 3, 4 anos tranquilamente na posição. Vamos ver o que vai acontecer, mas o resumo do que eu senti após essa coletiva, um pouco mais de confiança que eles estão na mesma direção, mesmo alinhados, e quem sabe possam ter um plano e que não vão simplesmente dar punch e tancar na temporada, e o Sean Payton não está lá para isso, e o Greg Penner, ele quer vencer. É o que ele falou, ele está tão impaciente quanto nós. Isso é muito bom. Preciso nem falar do Pat Surtain, o cara é um monstro, é ridículo ele ter sido esnobado aí pela Associated Press ali, que não colocou ele como First Team All-Pro, nem Second Team All-Pro, eu quero que eles se explodam. Mas é isso, meus amigos. Lembrando a vocês o que eu sempre peço para vocês deixarem o seu like, para vocês seguirem a gente nas redes sociais, no X, X, aí, Instagram, Facebook, Twitter, Twitch. Se possível, torne-se um apoiador, a www.apoia.se/MaiorRaiBrasil, e se inscreva no nosso canal, né? Provavelmente estaremos de volta semana que vem, agora que a gente vai entrar num período mais morno de notícias. Se a gente tiver notícias, o news acontece. Se não tiver notícias, o news não acontece. Mas, raramente o Denver Broncos não tem notícias, então provavelmente estaremos de volta na semana que vem. Desejo a todos uma ótima sexta-feira, um bom final de semana, e curtam os playoffs, e vamos torcer para os golfinhos neste sábado à noite. Um abraço e Go Broncos. Falou, galera.